Números da 10ª edição do Atlas de Diabetes da International Diabetes Federação revelam que 537 milhões de adultos em todo o mundo vivem com a doença, mostrando um aumento global contínuo na sua prevalência e confirmando o diabetes como um desafio global significativo para a saúde e o bem-estar de indivíduos, famílias e sociedades. Hoje, 14 de novembro, é comemorado o Dia Mundial do Diabetes. O tema adotado para as campanhas dos anos de 2021 a 2023 é acesso aos cuidados da diabetes. De acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes, existem atualmente no Brasil mais de 13 milhões de pessoas vivendo com a doença, o que representa 6,9% da população nacional. E sobre a diabetes, nós falamos com a médica doutora Débora Gonçalves, que é endocrinologista. Então, diabetes é uma doença crônica que é caracterizada pela dificuldade do corpo de metabolizar a glicose. Então, pode ser que ele tenha uma dificuldade em produzir a insulina, ou pode ser que ele produza a insulina numa quantidade que é suficiente, mas que a insulina tem uma dificuldade de agir, caracterizando a resistência à insulina, que é o tipo principal do diabetes. Quais os tipos de diabetes? Então, são vários tipos que nós temos hoje conhecidos de diabetes, mas os tipos mais fáceis de a gente diferenciar para o público é o tipo 1, que é caracterizado pela ausência absoluta de insulina. É uma doença autoimune, o corpo para de produzir a insulina, então isso acontece de forma súbita e acontece em grande maioria dos casos nas pessoas abaixo de 25 anos. A grande maioria vai apresentar antes dos 15 anos de idade. Já o diabetes tipo 2 é uma doença que envolve vários fatores genéticos, tem vários casos na família e que há uma dificuldade do corpo de trabalhar com a insulina. No início até há uma produção exagerada de insulina, tentando vencer a resistência, mas com o tempo isso não é suficiente para manter a glicemia normal e o paciente vai evoluir do estágio de pré-diabetes, caracterizado por essa resistência insulínica, para o diabetes de fato, que é responsável por mais de 90% dos casos, que é o diabetes do tipo 2. A diabetes é uma doença silenciosa, mas ela apresenta sintomas, né? Sim, a grande maioria dos casos a doença é assintomática. Para que o paciente sinta sintomas, a glicemia tem que estar bem elevada, em geral acima de 300 miligramas por decilitro. A maioria dos diagnósticos são feitos a partir de exames de rotina, que são feitos com glicemia alterada acima de 100, a gente já considera pré-diabetes, e acima de 125 já é considerado diabetes. Nesses níveis não ocasiona nenhum sintoma. As níveis maiores de glicemia dão sintomas típicos, que são muita sede, ir muito ao banheiro, acordar várias vezes para ir no banheiro e muita fome. Mas apesar de ter muita fome, o paciente emagrece. Esse é o quadro típico da criança, porque a criança desenvolve abruptamente, não tem como o pai prever. Isso acontece em termos de dias, que a criança perde muito peso, bebe muita água, faz muito xixi, até a criança pequena volta às vezes a fazer xixi na cama, e esse é um sintoma típico que não deve ser postergado a avaliação e o paciente precisa ser avaliado mais rápido porque é uma hiperglicemia mais grave. Agora, a doença ela tem tratamento. Hoje o diabetes tem muito tratamento, são várias opções de tratamento. É uma doença que ainda não tem cura, precisa de medicamentos. O tipo 2, a grande maioria vai controlar com medicamentos orais, ou seja, comprimidos. O tipo 1 não, é absolutamente necessário que haja a introdução da insulina para que o paciente sobreviva. Hoje a gente tem as insulinas injetáveis, vários tipos de insulina que geram conforto na aplicação do paciente, são agulhas pequenas, que são bem possíveis de tratar e o paciente viver sem complicações. Então, qual a sua recomendação? As pessoas, de um modo geral, que talvez não saibam que estão com diabetes, por falta de fazer um exame, etc, etc. Todas as pessoas acima de 40 anos têm que fazer anualmente o exame de glicemia em jejum. Todas as pessoas.
Em casos específicos de sintomas, beber muita água, fazer muito xixi, ou naqueles casos das pessoas que têm fatores de risco para o diabetes, mesmo não tendo 40 anos, quais são esses fatores de risco? Sobrepeso, obesidade, hipertensão, sedentarismo, histórias de diabetes na família. Essas pessoas têm que fazer também o exame da glicemia de rotina para avaliar os casos iniciais e poder ter uma boa condução do tratamento.